Olá, povo progressista do Brasil, meu nome é Wallace Barbosa, sou o criador desse canal. Fiquei ausente uns dias, por causa do carnaval, fui descansar um pouco, fui ler algumas coisas, fui me divertir também um pouquinho, tentar me divertir. E estou voltando hoje. Chegou o fim de semana, sexta-feira, e aí sábado e domingo eu também deverei publicar vídeos já para compensar esse tempo que eu fiquei sem fazer nada. Mas nesse tempo em que eu não publiquei vídeo nenhum, eu fiquei observando algumas coisas, né? O que está polêmico demais hoje é a alegoria da escola de samba, Salgueiro, uma alegoria de um diabo, um fictício diabo, né? Tem gente que vai falar, não, aquilo era o diabo. Como é que eu não vou saber que aquilo é o diabo? Eu nunca vi o diabo para saber que o diabo era daquele jeito. Eu acho até que não é daquele jeito a cara do diabo. Eu acho até que não é. Para se ter uma ideia, a última grande tragédia do Brasil, antes dessa enchente, né, dessa tromba d'água em São Paulo, mesmo assim, mesmo com essa tromba d'água, assim, foi maior porque lá morreu mais gente, que foi os Yanomamis, não foi causado por uma pessoa que tinha aquela característica. Pelo menos não fisicamente, que tinha a característica do diabo. Pelo menos não fisicamente. Mas foi causado por uma ingerência e por uma má vontade. Má vontade de estar ali olhando pelos irmãos. E eu não vi nenhum pastor evangélico achando aquilo absurdo. Nenhum. E o pastor evangélico deveria estar criticando isso, porque, por exemplo, com os Yanomamis, foram 872 milhões para uma ONG evangélica. 872 milhões para uma ONG evangélica, cuidar dos Yanomamis. E pelo que se entendeu, eles não levaram nem 1 quilo de arroz para os Yanomamis. Ao contrário, pagaram para fazer transportes nos aviões dos garimpeiros, que são os maiores algozes dos Yanomami. Então, quer dizer, a igreja evangélica tinha que estar criticando isso. Qual é o passo que eu estou dando em relação ao cristianismo, em relação à ética moral, à ética cristã? Quais são os passos que nós estamos dando? Não os passos dos outros. Eu sou de um tempo que o evangélico nem ligava a televisão, hoje está vendo carnaval. Né? Mas, enfim, gente, eu vou tentar continuar meu raciocínio aqui. Eu acho que todas as religiões têm que ser respeitadas e não vale a pena, eu acho de mau gosto, uma cafonice, você sair por aí criticando a religião dos outros, fazendo pouco caso da religião dos outros, zombando da religião dos outros. Eu acho isso uma falta de cultura, mas eu não sei nem se foi isso que aconteceu no carnaval. Colocaram uma figura lá representando o diabo, e eu já disse que eu tenho quase certeza que o diabo não tem aquela cara, né? Mas enfim, aí gerou toda essa polêmica. As escolas de samba fazem o carnaval. O grande desfile das escolas é chamado o carnaval. São pagãs. Não tem compromisso com religião nenhuma. São pagãs. As igrejas evangélicas fazem a marcha para Jesus. Tem compromisso religioso sim, porque está trazendo o nome das igrejas, né? E ali grande parte da população está vendo aquilo ali e seguindo os acontecimentos desse fato como uma nova ética cristã, como um novo modelo de ética cristã. Agora, será que aquilo era mesmo realmente cristão? Como eu disse, a escola de samba não tinha compromisso com o cristianismo. A marcha para Jesus tinha. Gente, vamos tentar entender isso aqui, tentar entender melhor isso aqui. Eu tenho até criticado muito isso. Eu sou daqui do Espírito Santo. Sou de Vila Velha, bairro Itaparica, aqui em Vila Velha. Aqui, Vila Velha praticamente inteiro, né? Boa parte de Vila Velha, por influência de igrejas evangélicas, elegeram o Bolsonaro. Elegeram o senador Magno Malta, que é um evangélico, um pastor evangélico, um cantor evangélico. Já até falei aqui, né? Um pastor ruim, um cantor ruim também, um deputado, um senador pior ainda. Mas foi eleito aí, com a graça do povo evangélico, ele foi eleito. O pastor
O pastor e senador Magno Malta, tem gente, né, que até chama de Maligno Malta, não é meu caso não, estou chamando só de Magno Malta mesmo. Ele estava com o chapéu do Brilhante Ustra, Carlos Alberto Brilhante Ustra, um torturador. Ele estava fazendo apologia à tortura quando ele postou uma foto com o chapéu do torturador. Carlos Alberto Brilhante Ustra, que estava no boné do Magno Malta, costumava chamar até a família para ver a pessoa sendo torturada. Colocava vagina, o rato nas vaginas das mulheres. E o pastor evangélico anda com um chapéu escrito Brilhante Ustra, fazendo apologia à tortura, defendendo um torturador terrível desse. Isso para mim é muito mais diabo do que aquele que estava na avenida. Não o do senador, estou falando desse comportamento. E eu não vi pastor nenhum falar, pô, você está usando um boné de um torturador. Você é um homem de Deus. Nem pastor nenhum ouvi falar isso na televisão, nas redes sociais. Não vi. A Marcha para Jesus aqui no Espírito Santo tinha um revólver, uma réplica de um revólver de 3 metros de tamanho, né? Um revólver na Marcha para Jesus. E eles estão querendo falar de uma alegoria, de uma festa que não é religiosa. Arma não combina com o cristianismo. O que combina com o cristianismo é paz, é amor, é perdão. Arma não tem nada a ver com paz, nem com amor, nem com perdão. A bancada evangélica defendeu a bancada da bala. Tem isso, né? A bancada do tiro, sei lá, da bala. A bancada evangélica estava com eles. Tem fotos de pessoas dentro da igreja, no púlpito, fazendo sinal de arminha, assim, no púlpito. É isso que a igreja evangélica tem que ver, é os seus. A igreja precisa olhar para os seus. Precisa de óculos para perto, né? Só está vendo de longe. E tem mais coisas. Aqui no Espírito Santo também, eu já falei isso em alguns vídeos atrás, uma igreja evangélica estava sorteando, fazendo uma rifa. A igreja evangélica antigamente não fazia rifa, rifa é jogo de azar. Eles estavam fazendo uma rifa, mas não era uma rifa de um bolo, não, ou de um carneiro, ou de um frango assado, não era isso não. Era uma rifa de uma escopeta 12. A igreja, uma igreja, estava fazendo uma rifa de uma escopeta 12. Isso para mim é muito mais diabólico do que o diabo na avenida. Muito mais. Esse sorteio não foi à frente, essa rifa não foi à frente por interferência do Ministério Público. Então, quer dizer, a pessoa ganharia a rifa, levaria a arma para casa e poderia fazer uma desgraça qualquer. E não há como falar que não, porque aconteceu isso em Mato Grosso. Um cara lá, 2 caras, né, entraram num bar, perderam a aposta. Olha só, a aposta junto com a arma, parece até muito semelhante com esse caso aqui. Perderam a aposta e mataram as pessoas, levaram o dinheiro que eles perderam. Com escopeta 12 também, uma espingarda 12, sei lá, não sei se é escopeta, o que era aquilo. Então, a igreja fazendo rifa de arma, preocupado com o capetinha que está na escola de samba. Na Marcha para Jesus também, acho que foi em São Paulo, tem uma cena do ex-presidente Bolsonaro fazendo um gesto assim para o chão, uma foto. Esse gesto assim de arma para o chão é um gesto, sabe de quê, gente? De execução. Você quando atira numa pessoa que está no chão, é execução. Ao lado dele, se não me engano, eu deveria até ter pesquisado isso antes de falar, mas se não me engano está o Marcos Feliciano. A igreja passou 4 anos defendendo Jair Bolsonaro, que todo dia falava de arma. Entrou tanta arma no Brasil que não se tem mais controle. Isso é de Deus? Quem mais apoiou isso foi a igreja. A igreja e os ruralistas, né?
E estão preocupados com coisas que não estão dentro do seu cercadinho, que estão fora. O povo que curte carnaval esse povo de sempre, não é o povo da igreja. Se preocupa com a sua igreja, tenta botar de novo a igreja no rumo do cristianismo, porque não está. Existem várias evidências de que a igreja não está no rumo do cristianismo. O que esses grandes pastores midiáticos falaram quando os outros pastores estavam pedindo barra de ouro? Isso é de Deus? Não é de Deus. Mas os pastores também não estavam com a cara daquela alegoria. Os pastores estiveram dentro da igreja, da política, né? E a política entrou dentro da igreja, uma política de extrema direita. A igreja defendeu Jair Bolsonaro, que também é defendido, sabe por quem, pessoal? Pelos nazistas. Qual nazista ou neonazista aqui no Brasil não votou em Bolsonaro? Nenhum, todos votaram em Bolsonaro. Por quê? Onde é que está a semelhança entre o pentecostalismo, né, entre o protestantismo com o nazismo? Onde não existe semelhança. Os fascistas também votaram em Jair Bolsonaro, todos eles. E o Jair Bolsonaro deu vários exemplos de que tinha uma tendência neonazista, vários exemplos. E o povo evangélico, o povo mais humilde evangélico, não estou falando das lideranças não, porque as lideranças são mal intencionadas muitas vezes. Eu estou falando desse povo humilde evangélico que saía na rua para defender Bolsonaro com todo o seu aparato evangélico, né, com a bandeira de Israel ainda. Olha que contradição, que povo de sabedoria limitada. Defendendo um cara que tinha tendências neonazistas com a bandeira de Israel nas costas. E a igreja não chegou a alertar ninguém. Gente, olha, nós que somos próximos ao povo de Israel, nós precisamos abrir nossos olhos, porque quem defende o Jair Bolsonaro são os nazistas. E teve vários exemplos dos subalternos de Bolsonaro defender a supremacia branca, defender o nazismo, até o copo de leite, que o copo de leite parece que é uma coisa muito, muito simplesinha. Não é não, gente. Também tem um simbolismo da supremacia branca. E ninguém precisa fazer uma live com 3 pessoas, os 3 ao mesmo tempo tomando um copo de leite junto e caindo na gargalhada. Quem fez isso foi o Bolsonaro. Isso é um simbolismo da supremacia branca, da supremacia neonazista brasileira. Brasileira não, isso é internacional. Algum pastor falou alguma coisa sobre isso? Eu vejo muito mais o diabo na figura do Hitler do que naquela figura que estava na avenida. Muito mais, muito mais. O Jair Bolsonaro recebeu a sobrinha de um ministro do Hitler no seu gabinete, tirou fotos com ela, mas o problema não é que ela era sobrinha do ministro do Hitler, o problema é que ela seguia a mesma política de extremíssima direita, a mesma política que levou ao massacre só de judeus de 6 milhões. Fora ciganos, fora homossexuais, fora outros povos em geral, fora políticos de oposição, e fora os outros que morreram nos combates, fora um período terrível da nossa história, em que esse presidente que saiu tem uma ligação, tem uma tendência, tem uma queda. Eu não vi nenhum pastor da mídia nenhuma criticar isso, questionar isso, alertar o seu povo sobre isso. A maior base eleitoral do Bolsonaro é a igreja evangélica. E que está todo mundo na igreja evangélica se espumando de ódio porque a escola de samba botou uma figura de um diabo lá. Nós é que devemos estar espumando de ódio porque botaram há 4 anos atrás um diabo no poder. Ou você acha que o cara que deixou que 700 mil pessoas morressem
Esse homem é de Deus. Só quis comprar vacina quando teve a oportunidade de fazer ali um ganho econômico, uma propina. Isso ficou provado. E eu não vejo a reação da igreja aí. A morte dos Yanomamis também foi tudo planejado. Até voltou à tona agora as enchentes que deu na Bahia, enquanto o presidente, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava andando de jet ski em Santa Catarina, dando cavalo de pau. Sabe com que dinheiro? Com o nosso. Isso é coisa de Deus? Gastando o nosso dinheiro, tá a prova, tá aí no cartão corporativo. Lá na Papuda, hoje tem um monte de evangélico preso, tá? Porque estava cometendo crimes. Tem gente acusando o STF. Não, o STF está cumprindo a lei. Essas pessoas estavam praticando crimes contra a democracia. Estão presas lá. E esses crimes foram praticados, tá, por incentivo do Jair Bolsonaro. E a igreja continua defendendo Jair Bolsonaro e atacando o presidente Lula. Isso é muito pior do que a figura do diabo. A figura do diabo já entrou na avenida, já passou, não sei nem se demorou 15 minutos para atravessar a avenida. Nós levamos 4 anos com Bolsonaro, praticando todo tipo de crueldade, um país destruído, os pobres totalmente destruídos. E enganados, boa parte desses pobres estão dentro das igrejas, pagando dízimo, inclusive, às vezes até desempregado. Mas sendo enganado, dizendo que esse era o homem de Deus, porque os pastores disseram que é o homem de Deus. O armamento vai matar muita gente ainda, infelizmente. Essa política armamentista do Bolsonaro vai matar muita gente. Um desses de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, agora não sei, que mataram 7 pessoas, o primeiro que a polícia localizou, entrou em confronto com a polícia, foi baleado e morreu. Ele poderia ter matado um policial. Essa quantidade enorme de arma que está na rua hoje põe em risco, inclusive, a vida dos policiais. Outro exemplo disso foi o Roberto Jefferson, que pegou uma arma também que comprou com toda facilidade e meteu tiro nos policiais, não matou por sorte. Isso é coisa de Deus? Mas é uma coisa apoiada pela igreja. Eu sou a favor da igreja entrar na política, como todo cidadão. Quem está dentro da igreja é cidadão como qualquer um outro. Então eu sou a favor que essas pessoas entrem na política. Mas não que a política entre na igreja, o que aconteceu foi o contrário. Esses grandes pastores, donos de grandes igrejas, venderam o seu povo, venderam as suas ovelhas. Você vê até hoje Bolsonaro, o Silas Malafaia, por exemplo, defendendo o Bolsonaro. Nem o Bolsonaro defende mais o Bolsonaro. Fugiu. Está custando quase 100 mil reais por mês. Não, acho que até mais, quase 1 milhão já foi gasto lá com esse cara lá nos Estados Unidos. Com dinheiro nosso, enquanto o povo está morrendo de fome. Enquanto o povo não tem habitação, que ficou parado. Tanto que ficou parado que há pouco tempo, há uns dias atrás, o Lula entregou um monte de casas, não sei dizer para vocês exatamente a quantidade de casas, que estavam paradas 6 anos. Ele passou esses 6 anos com as casas quase prontas e não entregou. Isso é de Deus. Você que é das igrejas, para de se preocupar com carnaval. Cuida da sua vida e da sua vida espiritual dentro da sua igreja. Elimina dentro da sua igreja aquilo que se aproxima do diabo. Que aquele que vocês viram passando na avenida, que já botaram fogo naquilo, já acabou. E as pessoas que estão representando todo o mal que a igreja vem carregando hoje. Eu devo dizer a vocês que eu não tenho nada contra a igreja evangélica. E para quem não sabe da minha história, eu vou falar, já fui até batizado em igreja evangélica. Eu me formei em teologia, sou bacharel em teologia. Né? Mas eu abandonei a igreja, porque não é mais de cristianismo que se fala da igreja.
A igreja ali está sendo uma forma de canalizar o povo para uma direção única, e essa direção única ela é uma de extremíssima direita. É uma direção de ódio, não é uma direção de amor. Eu fiquei pouco tempo na igreja evangélica, é verdade, né? E hoje eu não abandonaria o catolicismo de forma alguma. Eu não vejo dentro das igrejas evangélicas ninguém que nem de longe, estou falando desses grandes pastores, tá, gente? Desses pastores midiáticos, desses caras que estão na... Não vejo nem de longe nenhum que se aproxime do padre Lancelotti, Júlio Lancelotti. Isso é amor, o que o padre Lancelotti pratica é amor, e Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo não é arma. Jesus Cristo não é golpe. O golpe foi tanto... Tem até igreja evangélica que pegou até as moedas, né, que dizem que a ex-primeira-dama pegou as moedas e entregou para uma igreja evangélica. A igreja evangélica deveria fazer, sabe por quê? Devolver as moedas. Não tiveram a dignidade de devolver. Isso é de Deus? O dízimo exagerado enriquecendo esses homens, que esses homens estão entre os homens mais ricos do Brasil, alguns líderes religiosos. Sendo que Jesus Cristo falou que um camelo até pode passar no buraco da agulha, mas esses homens não. E eles estão se tornando trilionários. Isso é de Deus? Eu acho que vocês estão lendo um evangelho ao contrário. Tornando essas pessoas ricas, essas pessoas estão vendendo vocês, evangélicos, vendendo vocês para políticos canalhas. Vocês hoje não têm nem a liberdade, a lavagem cerebral é tão grande que vocês não têm nem a liberdade de escolha do voto de vocês. Eu comecei aqui esse vídeo dizendo, né, que eu sou contra qualquer tipo de escárnio, contra qualquer religião, qualquer. Os cultos afros no Brasil estão sofrendo depredação já há algum tempo, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. E agora aparece uma imagenzinha de um diabo, todo mundo acha que não, daqui a pouco aparece uma doença, aí não, foi isso aí, a conta está chegando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. O mundo passou por tragédias enormes. Tudo isso traz, evidente que vai trazer consequências, essas tragédias que o mundo passou, fome, guerras, né? Mas um diabo, uma figura fictícia de um diabo, pelo amor de Deus, vocês estão precisando ler outros livros, né? Não é só a Bíblia interpretada por seu pastor, não. Leia algo mais sobre filosofia da religião, antropologia da religião, para vocês começarem a entender, a se libertar das garras do seu pastor. Se você chegar para o seu pastor e falar, pastor, eu vou fazer uma faculdade de filosofia, eu duvido se eles vão deixar. Eles não deixam você ter conhecimento. Esquece esse diabo da rua, esquece isso. E começa vocês, que são evangélicos, fazer uma lavagem dentro da igreja. Olha, gente, vamos parar de falar de arma aqui, de armamento, clube de tiro, que isso não é de Deus. Gente, vamos parar para entender por que uma ONG evangélica ganhou tanto dinheiro, que isso também não é de Deus. Essas palavras da Damares fazendo comício dentro do culto, vamos parar com isso, que isso também não é de Deus. Se o diabo que estava na escola de samba é de Deus ou não, isso não interferiu na vida de ninguém, mas esses detalhes que eu falei para vocês agora interferiram sim. O meu vídeo fica por aqui. Eu peço a vocês que se inscrevam no meu canal, eu peço a vocês que dêem o like, que vocês comentem também, e compartilhem. Compartilhem para o YouTube perceber que meu vídeo está tendo relevância. Falo mais uma vez, antes de me despedir, não tenho absolutamente nada contra igreja nenhuma, pelo contrário. Pelo contrário. Mas com essas direções que estão na igreja, gente, não se preocupe com o diabo do lado de fora da igreja, não. Ok? Eu fico por aqui, gente. Fim de semana se inicia, bom fim de semana a todos. Muito embora amanhã eu esteja também fazendo mais um vídeo e possivelmente domingo também. Aquele abraço, fiquem com Deus.